A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amados, há quem acredite que a promessa de Deus é restrita apenas a uma pessoa. Pelo contrário, quando Deus faz uma promessa, Ele não está pensando somente na pessoa. Quando Deus faz uma aliança com alguém, principalmente a aliança de salvação, Ele não está pensando apenas em uma pessoa. Ele está pensando no seu filho e no filho dos seus filhos. Porque a aliança, a promessa de Deus não é estática. Pelo contrário, ela está em movimento. E ela vai alcançar toda a nossa descendência. O texto para a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 17, o versículo 7, que diz assim: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus está dizendo para ele: olha, eu quero ser o teu Deus, e eu quero ser o Deus dos teus descendentes. Eu quero ser o abençoador da tua vida e o abençoador dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Quando Deus está fazendo essa promessa a Abraão, Ele não está vendo apenas a Abraão, Ele já está vendo Isaac e Jacó. É como se Ele estivesse dizendo: Abraão, essa aliança, essa promessa que eu estou fazendo para ti, ela não precisa terminar em ti. Eu não quero que ela acabe em ti, as minhas promessas. Eu quero que ela alcance os teus descendentes. Eu quero que todos um dia se lembrem da aliança que eu fiz contigo. E na realidade, é o que acontece hoje. Nós lembramos, é pregado nos púlpitos. Talvez você que nunca tenha entrado em uma igreja, você talvez nunca tenha lido a Bíblia, mas você conhece quem foi Abraão, chamado de o pai da fé, o amigo de Deus. Então você conhece essa história, ou seja, essa história chegou até você. Ele parou de ser chamado Abrão para ser chamado Abraão, o pai das nações, o pai de muita gente. E isso se refere não somente à questão genealógica, mas principalmente à questão da fé, porque pela fé todos somos filhos de Abraão. E o que é que acontece? Como eu disse, Deus não estava vendo apenas a Abraão, está vendo Isaac e Jacó e toda a descendência depois dele. Aquilo que eu estou começando em você não precisa terminar em você. É a mesma palavra que Deus diz hoje para nós. É a mesma palavra que Deus diz para ti hoje. A aliança, a promessa que eu fiz para você, não quero que termine em ti. Eu quero que ela se estenda até teus filhos. E você pode dizer: mas meus filhos estão afastados, estão longe. Não importa, a promessa é para os que estão perto e para os que estão longe. Você pode estar preocupado ou mais preocupado em deixar casa, profissão, conta bancária, em deixar uma vida tranquila para o teu filho. Quem dos pais não faz isso? Mas isso não é errado. De fato, isso não é errado. Mas a maior herança, o maior legado que podemos deixar a nossos filhos é um temor a Deus e fé. Fé naquele Deus que provê. Fé no Deus que guarda, que protege, que supre as nossas necessidades. O Deus que nos abençoa segundo a sua boa vontade. O Deus que tem te abençoado, o Deus que tem te guardado, é o Deus que quer guardar teus filhos, quer guardar teus netos. Em Atos, capítulo 2, o versículo 39, ele diz assim: essa promessa não é somente para vocês, mas é para os filhos de vocês. Essa promessa, o apóstolo Pedro está falando isso. A promessa de Deus, a promessa de salvação, não é apenas para você que está ouvindo. É para você pegar essa promessa e levá-la para dentro de casa. É para você pegar essa promessa e levá-la para dentro do teu lar e ensinar teus filhos. Deuteronômio 6, a partir do versículo 6, a palavra diz assim, a Bíblia diz, é Deus falando: e esta palavra estará em teu coração e tu as ensinarás a teus filhos. Ou seja,
A bênção de Deus alcançará a tua família, a tua casa, teus filhos e os filhos de teus filhos, se tu ensinares a teus filhos o temor do Senhor, a palavra do Senhor, a fidelidade a Deus. Todas essas bênçãos, assim como elas há uma promessa que te seguirão, essas bênçãos também alcançarão teus filhos. E a maior bênção não é a da prosperidade financeira. A maior bênção é a bênção da salvação. Deus quer salvar não somente a você que ouviu a sua mensagem e acreditou. Ele quer salvar toda a tua casa. Por isso o apóstolo Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É porque há uma promessa de salvação. Embora a salvação, a decisão seja individual, mas há uma promessa. E se nós bem ensinarmos nossos filhos, eles não se perderão. A gente não pode prever o futuro dos nossos filhos. A gente não pode decidir pelos nossos filhos. Mas se nossos filhos forem bem instruídos na palavra de Deus e no temor do Senhor, eles com certeza tomarão a decisão certa. Eles com certeza buscarão ao Senhor para que este lhes guie em todo bom caminho. Mas cabe a nós como pais, cabe a você como pai, como mãe, ensinar teus filhos. Nunca desista, nunca deixe de orar pelos teus filhos. Lembre-se do que Jó fazia. Caso você não conheça a história de Jó e da morte dos seus primeiros filhos, Jó, toda vez que seus filhos se reuniam em um banquete, Jó oferecia sacrifícios porque ele dizia: possa ser que meus filhos tenham pecado contra o Senhor, então vou fazer um sacrifício para limpá-los, para livrá-los de alguma coisa. Entretanto, seus filhos morreram. Se morreram em Deus, se não morreram em Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia deixa apenas um exemplo de pai que se preocupa com a salvação do seu filho. Não apenas com os bens materiais. Jó reunia seus filhos e os santificava. É assim que diz o texto bíblico. Então que possamos ser pais abençoados para os nossos filhos. Ter no nosso coração que a promessa de Deus não é para terminar em nossa vida. Que a promessa de Deus é para alcançar todos os meus filhos. Que eu devo levar essa promessa para dentro da minha casa e ensinar meus filhos no caminho, sentado à mesa, na sala, não importa em qual local, eu preciso estar ensinando os meus filhos o temor do Senhor, para que quando eles cresçam, eles nunca se esqueçam dele. Pai, nos ajuda, Senhor. Talvez para alguns pais seja muito difícil isso, porque a rebeldia já entrou no coração desse filho, dessa filha, e ele não quer saber de Deus e nem das coisas de Deus. Te peço que tu recolha sempre as lágrimas dessa mãe, as súplicas desse pai por seus filhos rebeldes. Ajuda, Senhor. A tua promessa não cai por terra. A tua promessa ainda está sobre a vida desse pai e dessa mãe, ou sobre a vida desse filho, que talvez seja o único crente em sua casa. Senhor, a tua promessa está sobre a vida de todo aquele que crê. Então abençoa essa pessoa. E lhe reafirma essas promessas. Toda vez que ele lê esse texto bíblico, Senhor, essa promessa seja acesa, reacendida, inflamável dentro do seu coração, que pegue fogo novamente, para que ele não esqueça que tu és o Deus que cumpre as tuas promessas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Meu querido irmão, se essa palavra falou o teu coração, se ela renovou a esperança, se ela fortaleceu a tua fé, se ela trouxe ânimo, até mesmo se ela despertou a tua fé, que você compartilhe esse vídeo, essa reflexão, que você curta, que você comente, que você se inscreva no canal e que as bênçãos do Senhor continuem abundantes sobre a tua vida, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e nunca também falte a farinha na panela e nem o azeite na botija.